Alright, na aula passada nós demos uma aprofundada em algumas coisas de redes complexas, falamos sobre um pouco mais sobre a parte de comunidades e módulos e fizemos uma visão dessas coisas na área de biologia. Hoje a gente vai ter mais coisas nessa direção também. Agora, ainda aqueles slides que estão perceber de redes complexas eu não terminei, porque ainda tem mais coisas para mostrar de redes complexas, eu ainda vou mostrar, mas eu dei uma pausa naquilo agora para a gente estudar técnicas de construção de redes que vão ser importantes daqui para frente. Então a aula de hoje é sobre mapeamento e transformação. Então a gente vai aprofundar mais, porque a gente tem feito isso de uma forma um pouco artesanal, como é que a gente sai de um problema e constrói uma rede. Até agora a gente tem visto poucas redes, a gente tem ficado meio concentrado em redes, mas na verdade o universo de redes ele é enorme. Tá? Aí eu quero só agradecer, porque essa aula também é derivada de um colega meu, o Celso e o Thiago, da UTFPR, então agradecimentos aí a eles. Então, olha só, quando você constrói uma rede, você tem que pensar qual é o problema que você está resolvendo quando você decide quem são os seus nós e quem são suas conexões. A gente tem falado isso aqui recorrentemente, né? Então, por exemplo, isso aqui é um trabalho que o termo aí que vocês estão vendo é estrutura das redes sexuais ou das relações sexuais entre românticas, né, e sexuais entre adolescentes, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui que os nós têm cores diferentes, não é? Provavelmente, não é? Masculino, feminino, e nesse caso especificamente, talvez seja uma rede bipartida, talvez, né? Não sei, eu não lembro os detalhes do artigo, né? Quando eu digo bipartida, pode ser que homens só se relacionem com mulheres e vice-versa, nessa rede. Não sei se eles analisaram outros casos. Então, se você está representando isso nos nós, pessoas, e nas arestas, relações românticas ou sexuais, você tem uma rede sexual, vamos chamar assim. Tá certo? Se você pegar agora as pessoas e você decidir que você vai pegar essas pessoas e conectar baseado no primeiro nome, ou seja, se duas pessoas tiverem o primeiro nome, você conecta as duas, você também vai ter uma rede. Isso vai fazer uma rede, tá certo? Porém, e essa é a questão, porque isso, eu estou chamando a atenção porque isso é muito comum quando as pessoas estudam redes e redes complexas, tá certo? Você construir uma rede não é suficiente, tá certo? O que você vai explorar numa rede que conecta as pessoas pelo primeiro nome, tá certo? Você tem que saber qual é a sua pergunta. Não adianta você dizer, eu fiz uma rede, né, do primeiro nome, mas o que a centralidade vai dizer nessa rede, o que a comunidade vai dizer nessa rede, tá? Então, tem um artigo, esse pesquisador aqui é da USP, de São Carlos, o Luciano, né? E ele tem ele escreve vários artigos muito bem construídos, falando sobre redes complexas. Ele é um dos caras de redes complexas aqui no Brasil, né? E ele tem vários artigos muito interessantes. Eu diria que são artigos até didáticos, né? E nesse artigo dele, tá aí nas referências, mas eu estou até com ele aberto aqui, ele mostra várias formas de você relacionar coisas para construir redes, certo? E eu acho isso bem interessante. Por exemplo, ele mostra, eu vou passar por cada um desses, né? Você pode fazer redes baseado na comunicação, né?
Então, sei lá, pessoas que mandam e-mails para outras pessoas, né? Ou mensagens de WhatsApp, ou qualquer coisa desse tipo. São comunicações. Você pode construir uma rede com isso, certo? E você vai poder tirar coisas bem interessantes na análise dessa rede, certo? A internet é claramente uma rede de comunicação, né? Porque quando você pluga, não é? Máquinas, servidores, etc., é uma rede de comunicação, tá certo? Mas as pessoas, muitas vezes, não pensam que elas podem construir redes usando outros tipos de relação que não são só aquelas que você já observa diretamente. Por exemplo, a gente pode ter redes baseadas na coexistência, tá? O que é a coexistência? É qualquer coisa. Aqui ele está dando um exemplo, não é? De você tem uma. Aqui é do próprio artigo do Luciano, né? Que você imagina que você vai ter um container em que existe uma coexistência de objetos. Então o que você vai fazer é que você vai criar estas entre esses objetos, tá? O que é esse container? Pode ser, por exemplo, autores de um mesmo artigo. Então você vai imaginar que aqueles são nós, e todos os que estão no mesmo artigo eu faço arestas entre eles, tá? Ou, eu tinha mencionado isso lá no começo, imagina que atores que aparecem no mesmo filme, aí você pode criar arestas entre eles. Então você vai encontrar redes desse tipo, não é? E o que essas redes vão expressar? O que vocês acham que essa rede expressaria? Se fosse autores no mesmo artigo, o que você acha que essa rede expressaria? Parceria, colaboração, né? Você conseguiria ver, né? Inclusive, eu acho que o próprio Lattes mostra às pessoas as estatísticas de colaboração suas, né? Então, isso é muito importante. Tem toda uma área que estuda esse tipo de coisa, né? Como é que a ciência evolui, como é que as pessoas colaboram, como é que as áreas evoluem nessa direção. Bom, peço desculpas, isso aí é antigo, eu não sei se é apropriado no mundo atual polarizado, mas não fui eu que criei o exemplo, mas, bom, aqui vocês devem lembrar, Sérgio Moro, Lava Jato, então você pode criar um grafo de palavras ou entidades que aparecem juntas no mesmo artigo, tá certo? Eu vou mostrar exemplos clássicos, interessantes disso na área de saúde, porque hoje em dia a gente tem ferramentas muito poderosas que fazem o que a gente chama de reconhecimento de entidade. O que ela faz? Ela pega um texto e ela consegue reconhecer entidades no texto, tirando todas as outras palavras que não interessam, verbos, pronomes, outras coisas, você pega só as entidades, por exemplo, Moro, que seria Sérgio Moro, Lava Jato, Lula, Dilma. Então você consegue com isso construir um grafo, né? Se você estiver pegando notícias e coisas que ocorrem. Eu vou mostrar para vocês um estudo, mais de um estudo, que eles fizeram isso usando doenças com sintomas, não é? E você pode fazer isso, por exemplo, pegando prontuário médico. Eu tenho um aluno que está fazendo isso. A gente pega o prontuário, reconhece entidades, não é? E começa a construir um grafo de correlações, tá? Dessas entidades dentro do texto. E aí você transforma isso num grafo e você pode fazer várias coisas. Tá? O string faz isso? O string faz isso. O string faz isso, você tem razão. Aquela opção dele de text mining. Ele vai lá, ele vai lá no texto e minera e consegue construir essas relações. Você tem razão. O string faz isso. Tá? Então essa é uma coisa bem poderosa, né, que a gente consegue fazer, né? Bom, isso aqui foi um estudo que o aluno meu fez de palavras, tópicos, na verdade, que aparecem juntos em tweets. E é interessante, porque o estudo que esse meu aluno fez, ele foi pegando vários tweets e foi vendo palavras que acontecem em conjunto. E aí tem uma área que a gente chama de análise de tópicos, que você tenta agregar palavras
que aparecem recorrentemente em conjunto. Estou falando de uma forma muito simplificada e você consegue identificar tópicos de discussão. Então, isso aqui é uma imagem do trabalho que meu aluno fez, tá vendo? Você consegue ver, ele agregou aqui, que cada um desses grupos aqui está falando de um negócio. Por exemplo, esse grupo aqui está falando de videogame, tá vendo? Esse grupo aqui está falando de Fórmula 1 e assim por diante, música. Então, você também consegue usar isso para agregar coisas, certo? Ó, essa aqui é uma rede de colaboração de autores, por exemplo, tá? E aí, lembrem-se que quando você faz uma rede de colaboração de autores, você pode calcular a centralidade. Você consegue saber o cara que é mais central, né? Então você vai... O que centralidade está me dizendo aqui nessa rede? O que vocês acham? Nesse caso, a gente não está falando de citação. Existe rede de citação também, mas aqui a gente está falando de colaboração. Sempre lembrem-se, vocês precisam saber qual é a natureza da rede para saber o que vocês concluem. Se a rede é de colaboração, o que você conclui na centralidade? Que esse cara, ele é central em colaborações, né? Ele colabora com gente, que colabora com muita gente, então... Eu estou gravando aqui, estou, né? Então, são caras que têm papéis importantes, né? Eles têm, né? E lembrem-se que a centralidade, ela não é definida só pelo número de conexões. Ela é definida com a importância das pessoas que você se conecta, certo? Deixa eu mostrar um exemplo que eu vou abrir aqui on the fly, mas eu já tinha mostrado uma aula anterior e me ocorreu agora e é um exemplo interessante. Lá no começo, eu mostrei para vocês, deixa eu ver se eu vou achar eles aqui, tá? Eu acho que está aqui. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Hoje ele está realmente lento. Não sei o que ele está. Ah, está abrindo agora. E aí abre 2 vezes. É isso que eu acho bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Eu queria mostrar um exemplo que eu já tinha mostrado numa aula, que é um grafo chamado, é esse aqui, olha. Prime KG. Tá? Por que eu quero mostrar isso aqui? Porque esse grafo, e eu estou trabalhando bastante com ele agora, muitas das informações desse grafo foram extraídas de textos. Tá? Então vocês estão vendo aqui que tem doenças, fenótipos, drogas e várias outras coisas. Eles são extraídos de bases de conhecimento, como a gente vai falar, mas também são extraídos de entidades que acontecem em conjunto em textos. Essa é uma técnica que tem sido cada vez mais usada. Tá? Ok. Agora vamos seguir. Aí agora sim, você pode ter, como você falou, citação. Então é uma rede de referências, né? E essas redes, elas têm características de serem direcionadas. Você está vendo que aqui, a anterior, que eu falei de co-ocorrência, ela dificilmente é direcionada. Porque quando as coisas acontecem ao mesmo tempo no mesmo lugar, você não sabe, não tem uma direção. Essa aqui é direcionada, você está vendo? É quem cita quem, tá vendo? Ou, por exemplo, que site aponta para que outro site, certo? Ou quem mandou um e-mail para quem, certo? Tá? Tudo bem? Eu estou passando rápido, depois a gente vai rever essas redes ao longo do caminho. Esse é um exemplo que eu citei quando eu mostrei aquele exemplo do castelo, lembra? São redes de confluência, né? Então, por exemplo, você pode ter rodovias, pode ser redes de energia, canais dos ossos. Nossa, isso eu não lembrava. Aí talvez eu me saiba alguma coisa. Mas galerias de formigas. Então você pode construir uma rede, né? E quando você constrói a rede, o que você vai decidir são, geralmente, por exemplo, aqui é uma rede em Curitiba lá, Batel, porque o Celso está trabalhando lá, é professor de lá, né?
Então eles estão mostrando, por exemplo, as arestas aqui vão ser as ruas ou avenidas e os cruzamentos vão ser nós, tá? E vocês estão vendo que eles definiram, por exemplo, você pode definir uma centralidade ali, né? Que no final das contas vão ser lugares que vão ter maiores confluências de carros, certo? Você pode definir redes de adjacência. O que são redes de adjacência? Redes de adjacência são redes que você define quando uma coisa tem alguma relação de proximidade à outra. Tá? Por exemplo, palavras que acontecem de forma adjacente. Elas significam alguma coisa, geralmente. Por exemplo, em processamento de linguagem natural, isso é muito importante. Quando duas palavras aparecem uma do lado da outra. Tá? E você também pode fazer relação de adjacência com uma palavra que está mais distante. E pode definir um peso de distância. Tá? Geralmente você vai definir, sei lá, a mesma frase, mesmo parágrafo. Você pode criar estas, depende do que você está analisando. Você também pode fazer relações de adjacência espaciais. Tá? Aqui é no espaço mesmo. E aí você vai olhar vizinhanças. Aí tem várias técnicas de você decidir se aquilo está na sua vizinhança ou não está. Tem um sistema chamado Voronoi, que você divide todo o espaço em hexágonos e você define relações de vizinhança, por exemplo. Então tem várias técnicas para você fazer essas. Por exemplo, eu vi um trabalho uma vez do próprio Luciano, em que ele usou isso para analisar relações físicas entre grãos em um silo, como os grãos em um silo. É curioso isso, né? É porque no silo tem uma coisa que é curiosa, você já deve ter visto isso em casa, é que quando você abre o fundo, os grãos deviam descer, né? Mas tem vezes que eles ficam travados e não descem. Você já deve ver isso em pote, nessas coisas, né? E aí ele estava estudando as relações físicas que levam a esse tipo de comportamento. E aí criaram uma rede para isso. Bom, no texto, lembram que eu falei para vocês que quando eu mostrei Les Miserables, por exemplo, você quer definir que dois personagens aparecem na mesma cena. E aí você vai definir qual é o que é cena para você. A cena pode ser um parágrafo, a cena pode ser um capítulo. Você que vai definir. E aí você cria essa relação de adjacência. Nesse caso aqui é o mesmo estudo, só que para Moby Dick. Tá? E aí tem outras coisas que são consideradas entidades, como o tempo, o mar. Né? Interessante, né? Olha lá, o Les Miserables, que eu mostrei para vocês. Tá? Então, aqui tem um tipo de, vamos chamar assim, talvez seria a consideração de adjacência, né? Que é, por exemplo, uma pessoa que num certo horário, e aqui a gente está falando temporalmente, está em algum lugar, comendo, como uma pizzaria, tá certo? Depois vai para um jazz, né? Um bar jazz, nightlife. E aí, a gente pode, por exemplo, estabelecer essa relação de, vamos chamar assim, adjacência temporal. Quer dizer, isso era antes, isso era depois, e eu crio uma aresta dizendo que saiu de um lugar para o outro. O que esse grafo me diria? Esse grafo de adjacência, o que ele me diria? Sim, mas se eu pegasse várias pessoas e colocasse todas num grande grafo, o que vocês conseguiriam descobrir ali? A gente conseguiria descobrir nós que estão altamente relacionados. Aí a gente consegue, inclusive, fazer métricas de aresta, que a gente não tem praticado muito aqui, tá? Mas a gente podia analisar a centralidade de aresta, para ver quais são as transições mais comuns e essas coisas, olhando o gráfico.
Então, aqui eu estou mostrando vários tipos para abrir a cabeça de vocês, para o estudo de vocês. Ó, esse aqui é o grafo que foi construído com esse estudo, tá vendo? E você está vendo que esse grafo mostra várias questões de comportamento das pessoas? Então, você consegue criar grafos com essas várias coisas. Finalmente, a gente vai falar de um grafo que nos interessa bastante, porque foi assunto da aula passada. E aí a gente vai fazer uma pausa para fazer uma prática, certo? Que é o grafo de correlação. Eu não sei quantos de vocês entenderam um grafo de correlação na aula passada, só que hoje eu me equipei para a gente fazer na prática isso, certo? Então, o que é um grafo de correlação? Esse é um grafo muito usado nessa área de vocês, tá? De genômica e tal. E, basicamente, você poderia ter, por exemplo, vamos imaginar que eu estivesse falando de sons de animais, de pássaros, por exemplo. Se eu estou tratando de sons de pássaros e você imaginasse que cada nó é um pássaro, eu poderia analisar a correlação das ondas vocais, por exemplo. E aí eu poderia analisar a proximidade de um pássaro do outro em termos de vocalização. Tá? Todo mundo lembra o que a gente falou de o que é uma correlação? Quem não lembra tem que estudar em casa os tipos de correlação, certo? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Tá. Aí, olha só, tem uma coisa que eu vou mostrar mais para frente, que é a parte de transformação da rede, e que vocês deveriam fazer na rede de vocês, e eu vou tentar ver se a gente pratica aqui, que é o seguinte. Depois que você construiu a rede, aí você vai dizer assim, olha, imagina que esses aqui fossem pássaros, por exemplo. São pássaros? Não. Aqui tem vários exemplos, né? Tem dados climáticos, então você vai vendo, sei lá, temperatura ou umidade, né? Se você tentasse fazer isso em Campinas, você não ia achar correlação de nada com nada, porque não faz sentido essa cidade. Mas ela ia ser um outlier, né? Certo? Você passa do extremo frio para o extremo calor e depois chove, é muito bom. Bom, aí, por exemplo, dados financeiros e outras coisas, né? Eu estou falando sons de pássaros porque é uma coisa que me ocorreu, eu já vi um estudo assim, né? E aí você imagina que você poderia relacionar todos esses pássaros com um certo peso, porque de alguma maneira sons de pássaros vão ter uma correlação menor ou maior, mas vão ter, certo? Aí depois existe um negócio que a gente chama de limiar. Você faz um corte. Você só aceita acima de tal limiar. E aí isso é interessante porque você pode encontrar a partir daí comunidades ou grupos que se correlacionam, certo? Bom, para essa parte de correlação, eu resolvi fazer uma prática com vocês, certo? Então, vocês lembram que na aula passada eu falei de correlações de genes e proteínas. Vamos só relembrar. Eu mostrei, na verdade, dois caminhos, tá? Você imagina que as proteínas elas interagem entre si, foi aquilo que a gente viu, por exemplo, pegando do KEGG ou do string, não é? E você pode sobrepor dados de expressão sobre essas proteínas que interagem, tá certo? E fazendo essa sobreposição, você pode dizer assim, olha, essas duas proteínas elas interagem e a expressão delas está altamente correlacionada, o que significa que as duas estarão bastante disponíveis, ou menos, não é bastante disponíveis, a disponibilidade das duas está altamente correlacionada, então elas vão estar alinhadas na expressão delas, mas tem esse outro par aqui que deveria interagir, mas a expressão delas não acompanha, certo? Bom, esse é um tipo. Tem um outro tipo que é mais simples, na verdade, que é o que a gente vai estudar hoje. Depois, é claro que eu vou passar para vocês como tarefa juntar as duas, né? Vocês sabiam disso, né? Que eu ia fazer isso. Mas o que é o mais simples? Ao invés de
partir da correlação das proteínas e sobrepor a informação de correlação, de expressão, eu só vou analisar como os genes se correlacionam em termos de expressão. Tudo bem? Eu só vou olhar a correlação de expressão. Então, dados esses genes, eu quero saber quem se correlaciona e quem não se correlaciona. O que quer dizer dois genes que se correlacionam em termos de expressão? Vamos ver quem lembra. Exato. Se um está alto, outro está alto. Se um está baixo, outro está baixo. Então, eles, não é? De alguma maneira, aqueles genes estão meio que coreografados na expressão deles, não é? Tudo bem? Tá. Então, hoje, a gente também pode fazer correlação de expressão diferencial. Só que isso é mais difícil de interpretar. Então, a gente vai fazer só o de expressão. Aqui estão só lembrando uns trabalhos que eu mostrei que juntam essas coisas. E agora a gente vai computar para um outro conjunto de slides, porque agora a gente vai pegar essa parte de correlação e vai fazer a prática dela, certo? Então, no outro conjunto de slides, a gente vai fazer correlação na prática, certo? Que está aqui, ó. Que é esse Correlation Network and Breast Cancer, tá? Mas antes de a gente entrar aqui, eu vou precisar que todo mundo atualize o Orange. Então eu vou dar uma pausa aqui. Quer dizer, eu vou dar uma pausa entre aspas. Eu vou explicar o que vocês têm que fazer, certo? Vocês têm que entrar no Orange, todo mundo, tá? Deixa eu fechar esse... Vocês têm que entrar no Orange, tá? E vocês têm que vir em Options, Add-ons, tá? No Linux, eu acho que no Windows também ele dá essa mensagem, mas na verdade não tem problema. No meu, pelo menos, não tem, certo? Aí vocês vão ver que ele vai aparecer os plugins e deveria no de vocês aparecer o BioSci, a versão que está aí, que eu acho que é 1.1, menor ou igual a 0.2.5, que é a nova versão que eu publiquei ontem. Oi. É isso, você deu ok? Dá o ok que ele segue adiante. Ele fala isso, não sei porquê. Para mim ele fala também, mas ele vai adiante. Certo? Tá. Aí o que você tem que fazer? Se apareceu isso para você, 0.1.1, eu acho, menor ou igual a 0.2.5, quer dizer que ele detectou que tem uma versão mais nova. Tá certo? Aí presta atenção o que você tem que fazer. Você tem que clicar na caixinha ali para ele ficar ticado, porque ela está com uma caixinha toda escurazinha. Clica nela para ela ficar ticada, certo? No meu não aparece porque eu já estou com ele aqui, certo? Aí depois que ela fica ticada, você vai dar OK, aí ele vai atualizar e vai falar que tem que reiniciar o Orange. Tudo bem? Então eu vou passar aí para todo mundo para ver quem é que está tendo dificuldade com isso. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver uma prática de essa análise de correlação, tudo bem? Então a gente vai computar para esses slides agora, onde eu vou mostrar a correlação, a gente vai falar da correlação, tudo bem? Tá, aquele velho breast cancer que vocês já conhecem, só que agora vai ter uma diferença. É muito importante que se qualquer um tiver qualquer problema em qualquer etapa, eu tenho os arquivos intermediários gravados, tá? Que eu não sei na velocidade dessa rede aqui 2C como é que vai ser o download, tá? Mas vamos tentar. Então vocês vão aqui para esse artigo, aí vocês vão ver que isso aqui está nessa pasta aqui. Se alguém precisar, em algum momento, está no GitHub, nessa pasta, as coisas que a gente vai precisar, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai baixar as expressões, só que agora a gente vai baixar de uma forma diferente. A gente vai baixar um arquivo bruto, sem análise, chamado
soft, é um formato. Aí a gente vai pegar esse formato e vai usar o Orange para transformar ele no que a gente quer. E depois a gente vai montar uma rede de coexpressão. É isso que a gente vai fazer hoje. Então, vamos lá. Esse aqui vai ser o nosso workflow. A gente vai digerir ele em pedaços. Novamente, eu quero chamar a atenção que eu coloquei aí, de novo, aqueles slides do guia do Orange. Eu estou concentrando no guia do Orange tudo o que vocês precisam. Fala. Nas aulas anteriores, a gente buscava um string e já teria, mandava ele analisar uma R, aquela coisa. É isso que a gente não vai fazer. Exato. Você lembra que a gente fazia a expressão diferencial no DIO? A gente não vai fazer isso agora. A gente só vai pegar os dados brutos dele. Por que a gente vai pegar os dados brutos? Eu vou mostrar. Porque eu preciso dos dados de expressão individualizado por amostra. Senão eu não vou conseguir fazer a correlação. Tá? Então eu tive que fazer essa mágica de puxar o arquivo soft, senão eu não consigo. Tá? Então o que vocês vão fazer? Aqui eu mostro que vocês vão seguir aquele mesmo caminho, né, de search, tarará. Se vocês não quiserem seguir esse caminho todo, vocês... então, aí qual vai ser uma das mudanças? Antes, a gente clicava nesse Analyze with Geo ou to R, né? Geo to R, que era um analisador. A gente não vai usar ele hoje. Na verdade, a gente vai clicar aqui em cima, que é no título do estudo, tá? Se vocês não quiserem fazer esse caminho todo, basta clicar nesse link que ele vai dar direto nessa página aqui. Certo? E o que tem nessa página? A gente tem os dados, tá certo? Em 3 formatos diferentes. Soft, mini ML e Series Matrix Files, tá? Numa conversa no fim de semana com o DeepSeek, ele me falou, né, de mano para mano, ele falou, cara, vai no soft que é melhor, tá? Aí eu resolvi ir no soft, tá? Não sei se ele foi sincero comigo, tá? Mas deu um trabalho dos infernos, mas funcionou. Mas pela minha análise nos 3 arquivos, eu acho que nenhum deles ia ser muito fácil de processar, tá certo? São 3... Bom, então façam o download desse arquivo logo, enquanto eu estou falando, porque ele deve demorar, certo? Eu vou mostrar para vocês o que é um arquivo soft, mas assim, gente, eu recomendo que vocês usem o meu plugin e esqueçam ele, tá? Porque ninguém vai processar diretamente ele. Ele abre, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele abre um FTP, na verdade, né? Quando você clica aqui embaixo, cadê? É aqui, né? Isso aqui é o que a gente chama, é um FTP. Aí você vai, um FTP quer dizer que ele está mostrando para você a pasta do diretório lá. Aí você clica aqui, ele vai baixar. Você vai baixar esse geofamily.soft.gz. GZ quer dizer que o arquivo está compactado. É um zip. Só que no Linux eles têm essas extensões diferentes. Você tem que descompactar antes. Você vai ter que descompactar antes de usar. Eu vou mostrar para vocês... Eu vou mostrar para vocês a cara do arquivo soft, mas vocês não precisam abrir aí, tá certo? Porque vocês não vão mexer com o soft diretamente, tá? É só para vocês verem a cara. Eu não vou pedir para vocês abrirem aí, porque como ele é muito grande, eu não sei como as máquinas de vocês vão se comportar, tá? Mas ele é um arquivo textual, tá certo? Num formato que não é parecido com nada que eu já vi, mas eu entendi como ele funciona, alguém inventou isso aí, tá? E basicamente cada linha você tem assim, nesse arquivo ele diz todas as informações que você precisa saber sobre aquele experimento, ele fala, por exemplo, quem são as amostras que estão ali, quem foi que fez o experimento, tem até o e-mail da pesquisadora responsável, tem uma porção de informações. Depois ele tem uma área, tá? Que ele mostra para você, por exemplo, e eu tive que extrair informação. Aqui são as amostras, tá vendo? Que lindo.
Todas as amostras eu tive que extrair informação para saber quais são. Depois ele vem aqui e me diz assim, olha, para cada gene, ele tem... Isso aqui, na verdade, é um TSV dentro do soft. É meio doido isso. Aí eu tive que tirar o TSV e analisar. Aí ele pega para cada gene, ele fala o ID do gene, o símbolo e vários detalhes de cada gene ele mostra, tá certo? E aí depois que ele passa por todos os genes, vocês estão vendo que é um negócio que não é nada muito fácil de digerir, tá certo? Eu também tenho dados, se alguém um dia for usar notebook e quiser, eu também tenho os mesmos algoritmos em notebook, tá? A gente vai usar no Orange. Cada linha dessa é um gene, tá vendo? Como são muitos genes, vocês estão vendo uma porção de linhas aqui, tá? Vocês entenderam por que eu não recomendo que ninguém analise esse arquivo aqui, né? Peraí, deixa eu ir mais rápido aqui. Depois vem as amostras, tá? Então as amostras, elas funcionam assim. Deixa eu ver aqui, sample. Então as amostras, elas começam com um cabeçalho, falando quem é aquela amostra, não sei o que, pererê, ela tem um título, ela tem metadados dizendo, olha, isso aqui, o diagnóstico foi breast cancer, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aí, né? Não sei se está grande o suficiente. O diagnóstico foi breast cancer, para essa amostra, tá vendo? O batch, eu não sei o que é. O que é o batch? Fala batch 8. É o lote, né? É um número de lote, né? É porque eles organizam por lote, né? Tá. E aí depois eles vão pegar em cada linha, cada código de gene e a expressão. Tá vendo? Tá? Nesse caso, a expressão está em log, na base 2. Tá certo? Mas é muito importante vocês entenderem que não é a expressão diferencial. Eu não estou comparando alguma coisa com outra coisa. É a expressão apenas, o quanto aquele gene se expressou. Certo? Bom, tudo bem. Mas André, você está mostrando isso por quê? Porque, tcharam, eu construí um plugin, que é esse GeoSoft Extractor, certo? O que o GeoSoft Extractor faz? Depois de um longo trabalho num fim de semana, eu consegui fazer ele mastigar tudo aquilo e tirar as coisas que a gente precisa. Tá certo? E no fundo, eu fiz questão de fazer isso porque eu acho que essa é a maneira como biólogos e computeiros deveriam trabalhar. Os computeiros deveriam construir coisas que entregassem na mão dos biólogos, coisas que eles entendessem como é que se usa para poder fazer o trabalho deles. Tá certo? Então, o que o GeoSoft Extractor faz? Bom, primeiro, você vai dar um browse e vai procurar um arquivo soft. Você tem que ter antes descompactado. Todo mundo conseguiu descompactar o arquivo soft? Tem que estar descompactado, tá, gente? Então, você vai dar um browse e vai mandar abrir esse arquivo, certo? Se você apontou para o arquivo certo, na hora que você der Load Sample Titles, tá? Ele vai mostrar para você todos os samples que ele tem. Tudo bem? Todos os samples que ele tem, tá? Agora tem uma mágica aqui. Eu fiz vários trabalhos para essa mágica funcionar. Você tem um assistente de seleção aqui, para não ficar negócio de ir na mão. Você tem um assistente de seleção. Por exemplo, imagina que você quer todos os samples que tem o luminal A no título. Aí você coloca assim, olha. Você escreve luminal A, tá vendo? Aqui tem uma coisa importante que a gente vai discutir, que é o seguinte. Ele está em log 2, tá vendo? Você pode pedir para ele transformar nos valores reais, certo? E isso vai servir para uns kits que a gente vai mexer mais para frente, tá? A gente vai mexer nos kits, mas para o que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai deixar em log 2, então eu não vou ticar isso aí. O seu deve estar ticado como default, né? Tira o ticado dele, certo? Bom, aí o que vai acontecer? Na hora que você colocar string aqui, luminal A, por exemplo, e você clicar em Extract Expression Data, ele vai mostrar aqui na lista, em highlight, de onde ele está tirando, tá vendo?
Ele está mostrando aqui, ó, eu estou tirando desses caras aqui, certo? Bom, vamos ver o que ele fez? Então eu vou fechar essa janela, eu vou abrir, lembram esse cara aqui? É um visualizador de tabela, lembram? Ele produziu uma tabela, eu vou ligar esse cara nesse e vou olhar a tabela, tá certo? Então vamos ver essa tabela aqui, a cara dela, certo? Bom, o que ele está me mostrando aqui? A primeira coluna, que ele está chamando de genes, na verdade esse nome genes eu deixei assim só por compatibilidade de um kit que eu vou mostrar depois. É aquele que você falou, Murilo. Eu consegui fazer esse cara se conectar com aquele kit lá. Aí agora tem um monte de funcionalidade que a gente consegue pegar do soft. Então, aqui, primeira coluna, você tem um ID interno do sample, certo? Do sample não, desculpa, do gene. Porque todo estudo tem um ID que ele usa internamente lá, tá? Isso aqui eu não sei se vai ser... Para a gente não vai servir para nada, mas como isso vai interagir com outro toolkit que eu vou mostrar depois, então tem essa coluna. Essa coluna é Entry ID, é aquele código único do gene, que é o mais apropriado para você fazer tudo o que você quer. Tá certo? E tem um gene symbol, que é o mais adequado para você interpretar. Lembrando que o gene symbol, ele pode variar, você teria que dizer qual é a espécie que você está trabalhando, certo? Porque o mesmo gene symbol, não é isso? Pode ser usado em espécies diferentes, são genes diferentes. O reverso também. Mesmo gene em espécies diferentes pode ter nomes diferentes. O mesmo gene em espécies diferentes pode ter nomes diferentes. Legal. Porém, esse código ele é único, certo? Ele está atrelado já à espécie a tudo. Tá? Tudo bem? Esse primeiro código aí é o código. Esse primeiro código pode variar dependendo da técnica que foi usada. Então, dependendo da empresa que você escolhe para fazer o sequenciamento. Nesse caso, eu estava vendo aqui, foi array, foi chip de vidro. Então, a empresa tem um código interno para cada pontinho, cada gene, ele tem um código. Então, dependendo da empresa que você escolhe, da plataforma que você escolhe, o código é diferente. Entendi. O David, ele consegue fazer essa conversão. Ele consegue? Ele não sei se está atualizado para as mais modernas, mas ele tem um conversor de ID lá bem interessante. Ele tem um conversor de ID, eu já usei. Ele converte um monte de coisa para um monte de coisa. Legal. Por isso que o lote é importante. Desculpa te interromper. Não, claro, é bom falar. O lote é importante também. E aí o lote está atrelado a se os 2 ou 3 ou 4 chips de vidro que você usou naquela corrida foram fabricados ao mesmo tempo, ou se eles foram corridos na mesma máquina, na mesma semana. E aí, inclusive, você pode fazer uma normalização desses lotes. Aquele número de lotes. Então, você tem uma série de estatísticas que você pode fazer com as... É o famoso batch effect, né? Isso, para você tirar o batch effect. Porque você, como foram lotes feitos em ocasiões diferentes... Eles podem ter variações técnicas diferentes. Isso. Aí você consegue, pela distribuição das amostras, fazer uma normalização. Normaliza para tirar o batch effect. Isso. Tudo bem, gente? É o que ele estava falando. Aquele número do lote, ele serve para você saber que são de lotes diferentes. E aí você pode depois usar isso se você quiser normalizar, porque lotes diferentes podem ter mudanças técnicas, vários aspectos que podem afetar o resultado, certo? Pode ser entre uma corrida e outra, a máquina foi recalibrada, ou ela quebrou e teve que ser arrumada. Entendi. Entendeu? Então, isso vai induzir no scanner ou no sensor que vai captar as informações, tudo isso tem que ser corrigido. Entenderam? Ou seja, o que ele está falando aqui, repetindo, é que você fez um lote, aí depois a máquina foi recalibrada, foi ajustada, e aí o próximo lote vai ter diferenças, pode ter mais sensibilidade, pode ter outra coisa, e aí depois você tem que ajustar os lotes para que eles fiquem alinhados, tá certo? Uma das coisas que vocês vão perceber aqui em cima
é um negócio que vocês não estão acostumados a ver, mas que eu tive que colocar aí, porque depois a gente vai interagir com outros caras que usam isso. Isso não tem um equivalente, infelizmente não tem um equivalente em CSV. É uma espécie de gambiarra, lembra? Eu falei para vocês? Ali em cima, você está vendo embaixo do cabeçalho, tem assim, à esquerda, vocês estão vendo, Batch, Class, Diagnosis, Hybridation, Term Subtype. Tá vendo? Então, para cada lote, eu tenho metadados. Por exemplo, esse lote foi o Batch 1. Esse lote, quer dizer, essa amostra é Batch 1. O Class, na verdade, eu só concatenei todo mundo. Isso é porque tem um toolkit lá que eu vou usar que precisa disso. Depois tem, esse cara foi diagnosticado com câncer, Hybridation, aí só o Murilo para saber o que é isso aí, e ele foi classificado como luminal A, certo? Tudo bem? Aqui nas linhas eu tenho uma linha para cada gene e na interseção entre linha e coluna eu tenho a expressão em log na base 2, certo? Hã? De cada gene naquela amostra. Ah, André, eu poderia, por exemplo, carregar 2 luminal para fazer uma expressão diferencial? Poderia. Como é que você faz isso aqui no toolkit? Ah, gastei tempo fazendo isso, mas funciona. Você pode botar assim, luminal A, vírgula, luminal B, certo? O que ele vai fazer? Ele vai extrair um e o outro, certo? Os dois juntos. Você escolhe, você pode, se quiser, fazer um processo de extração só para o luminal A e outro processo de extração só para o luminal B, se você quiser. Ou você pode colocar os dois num extrator só, certo? E aí, quando você olhar aqui, agora, se você abrir a tabela, você vai ver que tem colunas com luminal A e colunas com luminal B. Tá vendo? E aí depois a gente vai ver que tem todo um aparato técnico que a gente vai usar para fazer análise diferencial. Só que hoje a gente não vai fazer nada diferencial, tá? Então, a gente vai voltar para o luminal A apenas, certo? Vou apagar o luminal B daqui e vou deixar só o luminal A. Então, tá todo mundo na mesma página comigo aí? Beleza. Fantástico. Então, vamos lá. Qual é o próximo passo agora? Tá. Então, eu já passei por isso aqui. Já falei da BioSci Family foi atualizada, a família cresceu. Então, eu já falei esse cara. Agora, a gente vai voltar. Lembra das 3 irmãs? A gente ainda não usou o join, né? Mas a gente vai usar. Calma que a terceira irmã vai aparecer uma hora. Mas a gente vai usar select rows, certo? Por quê? E na verdade o que vocês vão ver é o seguinte. A gente vai fazer uma rede onde a gente vai olhar a correlação entre genes de expressão, a correlação de expressão. Qual é o problema que a gente tem? A gente tem um problema técnico aqui. O problema técnico é o seguinte. A correlação ela é calculada aos pares, tá certo? E a gente aqui tem milhares de genes, certo? E muitas amostras. Então isso vai dar uma explosão combinatória, tá certo? No mundo real, se você tiver, quando você for fazer seu trabalho em casa, se você for valente, você faz com tudo. 10 mil anos e uma puta máquina. Então, para a sala de aula, a gente vai ter que reduzir essa amostra. Novamente, eu quero chamar a atenção de vocês. A gente só está fazendo uma redução simplória, didática para a sala de aula. Não estou escolhendo nenhum critério baseado em nada que faça sentido, certo? Só para reduzir. Na verdade, o critério foi assim. Eu fui mexendo nos parâmetros e vendo o número. para ficar um número que dê para computar aqui na sala de aula. Em casa, vocês podem fazer com números maiores, porque vai demorar bem mais, mas vai funcionar. Pode demorar 1 hora, 2 horas, mas vai funcionar. Agora, aqui eu não posso fazer um negócio que vai ficar 1 hora processando, certo?
Então, eu tive que fazer um baita filtro aqui, certo? Qual é o filtro? A gente vai ver aqui que eu filtrei, peraí, eu não coloquei aqui o filtro. Eu vou abrir a minha outra rede de referência, que é essa aqui, só para lembrar qual é o filtro. Peraí, como eu não li o negócio, ele está azedo comigo aqui, ele não gostou, ele quer que eu leia. Peraí. Pronto. Não, antes do filtro eu tenho que fazer outra coisa. Tem razão, peraí. Eu tenho que fazer uma coisa antes do filtro. Tá, porque o filtro, na verdade eu vou filtrar por expressão, certo? Mas como é que eu vou filtrar por expressão se eu tenho expressão de várias amostras, certo? Então o que eu vou fazer é que eu vou calcular a média aritmética de expressão. Então tem um cara que está no lugar errado, que é esse aggregate columns aqui, tá? O que o aggregate columns faz? Ele pega várias colunas e agrega. Agrega como? Você pode dizer, eu quero que você some as colunas. Eu quero que você tire a média. Eu quero que você pegue o maior valor. Eu quero que você pegue o menor valor. A mediana. Qualquer coisa estatística que você pode fazer, ele faz para você. Certo? Por que eu vou usar isso? Porque eu vou filtrar alguns genes que vão ser candidatos. E aí eu decidi, não sei se faz sentido, o Murilo vai me corrigir se eu falar besteira, mas eu decidi calcular a média da expressão, tá? E filtrar pela média, tá? Né? Eu podia usar outro critério mais sofisticado, mas nesse momento vai ser pela média da expressão. Tudo bem? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui e primeiro, deixa eu vir no meu vazio aqui. Isso aqui, se vocês quiserem, vocês podem ou tirar ou deixar de par, assim, porque isso aqui é só para monitorar o que acontece, né? E aqui vocês veem aggregate columns, tá vendo? Tá aqui em transform. E o que você vai fazer aqui? Você vai plugar essa saída em aggregate columns, certo? E aí ele vai mostrar para você, primeiro, quais são as colunas que vão ser usadas na agregação, tá? Na verdade, eu quero todas as amostras, então eu vou colocar all. Eu não preciso selecionar. Eu vou botar all. Ele vai usar todos os valores das amostras na agregação. E aqui, o que eu quero fazer com esses valores? Está vendo? Eu posso ter a soma, o produto, o mínimo, o máximo, variância, mediana e média. Eu vou calcular a média, certo? Aqui, ele está me perguntando qual é o nome que eu quero dar para a coluna nova que ele vai gerar dentro da tabela. Tá? Por exemplo, eu vou chamar de expression mean. Média da expressão, por exemplo. Tá certo? Pronto. Aí, o que vai acontecer? Eu vou agora, para não ficar muito tabela, eu vou pegar essa tabela aqui e vou ligar nesse cara aqui só para vocês verem a saída. Certo? O que aconteceu aqui? Lá no final, vai aparecer uma coluna. Estão vendo lá no final? Vai aparecer uma coluna chamada expression mean, que é essa aqui. Tá? Então, o que esse agregador fez? Ele pegou todas as expressões de todas as colunas, calculou a média e colocou na última coluna. Sucesso? Beleza. E agora? Agora, eu quero filtrar, certo? Aí, novamente, eu vou para o Select Rows, que vocês já conhecem. Tudo bem? Eu decidi aqui um filtro, como eu falei para vocês. Foi no olho, tá? Como é que é o meu filtro? Isso aqui foi no olho. Na verdade, eu não usei nenhum critério científico para isso, gente. Então, isso aqui é só didático para a sala de aula. Não façam isso em casa. Eu peguei e disse que eu só quero aqueles genes que têm expressão acima de 12. Certo? E isso note, isso é o log da base 2. Então, é uma puta expressão. É os genes que estão muito expressos. Tá certo?
Tudo bem? Por que eu escolhi 12? Porque, na verdade, eu fui testando. Eu fui testando as combinações até eu ter uma saída, um número de genes que calcular a correlação dê para fazer em tempo em sala de aula, tá certo? Aqui ele mostra quantos entraram. Então, entraram quase 30 mil, 29.900 genes. E aqui do lado ele mostra quantos saíram, 660 genes, tá? Ah, André, mas isso do ponto de vista prático não é ruim? Bom, o que vai acontecer, obviamente, é que ele não está olhando, não quer dizer que só os que se expressam mais são os mais relevantes. Às vezes tem genes que têm uma correlação muito grande entre eles, mas um se expressa bem alto e o outro não se expressa tão alto porque precisa menos daquela proteína por qualquer coisa. Então, esse não é um critério exatamente tão relevante assim, mas ele vai servir como uma forma simples de a gente filtrar os genes que a gente quer, tá certo? Como seria uma outra forma de eu filtrar? E esse é o trabalho que eu vou passar para vocês fazerem em casa, claro, porque vocês sabem que eu gosto de vocês, né? O outro critério seria, imagine que eu pego as redes de conexões entre né? Lembra que a gente pegou? As interações entre as proteínas, tá certo? E aí eu posso fazer a correlação, analisar a correlação só desses caras, só daqueles que têm interação. Eu não vou analisar a correlação dos outros. Eu também posso fazer isso. E aí seria uma sobreposição de redes. Eu olho as redes de interação olhando a correlação de expressão das interações. Eu posso fazer isso. Certo? Como essa rede é mais difícil de montar, a gente está montando uma rede que eu só estou olhando a correlação. O que eu fiz também? Eu pedi para ele tirar fora aqueles que não têm o Entry ID. Certo? Novamente, é um processo porco. Tá? Se eu quisesse ser mais, né, preciso, se eu quisesse recuperar mais, ele também tem uma coluna de gene symbol. E tem alguns casos, eu não sei por que cargas d'água, ele tem o ID e não tem o gene symbol, tem casos que ele tem o gene symbol e não tem o ID. E aí eu poderia tentar resgatar o ID a partir do gene symbol. Tem como fazer isso, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Então, como não vai servir para a rede que eu vou montar nó que não tenha ID, eu estou filtrando e só pegando aqueles que o Entry ID é definido. Tudo bem? Bom, então, o Entry ID é definido, expressa min acima de 12. Vamos ver o que acontece. Então, coloquei aqui 12 e o Entry ID definido. Então, se você vier aqui agora e plugar sua tabelinha nesse cara, você vai ver que agora você só tem 660 genes, tá? Tudo bem? Eu tirei o resto. E são esses caras que vão entrar na nossa análise. Beleza? Ótimo. E agora? Bom, agora eu vou dividir em dois caminhos, certo? Um caminho é o seguinte, eu quero construir uma rede, concorda? Esses genes vão ser os nós da minha rede, certo? Então, eu já posso produzir um arquivo que vão ser os nós da rede, já, tá? Então, a gente vai fazer um branch aqui, que vão ser os... antes desse branch, eu acho que tem antes desse branch. Por alguma razão, que eu não sei qual é, tá? Por alguma razão, tem gene IDs duplicados, tá? E eu não sei qual é a razão, certo? Então, é melhor a gente tirar as duplicadas. Eu não sei se vocês lembram, tem esse unique aqui, ó. Esse unique, quando você pluga aqui, ele... Ó, se vocês quiserem, gente, vocês vão documentando. Ó como o meu tá bonitinho, ó. Gene, soft extract, luminal, A expression. Expression average. Filter, log, tá vendo? Ó, eu vou documentando. Não ficou bonitinho o meu documento aqui? Eu tô orgulhoso dele. Aqui, o que eu quero filtrar?
eu quero filtrar apenas pelo Entry ID, certo? Ou seja, eu não quero que tenha dois genes com o mesmo Entry ID, tá? E aí vocês vão perceber, olha, a redução, tá vendo? Então tinha muito gene com o mesmo ID, eu não faço ideia por quê, mas tinha. Então eu tirei esses caras, tá? Agora eu só fiquei com 455, tudo bem? E aí eu pedi para ele pegar o primeiro. Bom, agora eu vou gravar o meu arquivo de nós, tá? Para gravar o meu arquivo de nós, agora eu quero desafiar vocês. Oi. O meu foi de 660 para 455, o seu não? Não, mas você passou antes naquele Select Rows ali? Peraí, deixa eu ver aqui. 12 mil, né? 12 mil reads. É 12, não é 12 mil. Não. Tem gente que está tendo problema porque é o seguinte, quando você usa esse cara, o default é que esse cara transforme log2 to actual values, está marcado. Se ele estiver marcado, o que vai acontecer? O original lá no deal está os valores em log2, certo? E aí eu tenho outros caras, eu vou mostrar para vocês depois, tem uma outra família de componentes que não usa o log2, usa o valor real, certo? Aí eu deixei como padrão ele converter para o valor real, tá? Mas, para a gente aqui, é melhor a gente usar o log2. Então, todo mundo tem que desmarcar essa opção aqui, deixar ela desmarcada. Se você não desmarcar, ele não vai filtrar direito, tá? Porque aqui no final, é 12 mesmo. Eu nem sei por que ele está usando. Ele deve ter reconhecido em algum lugar que é vírgula, sei lá por quê. Eu queria que fosse ponto, mas tudo bem. Tá bom? Na verdade, tem que sair 660 daqui, tá? Aqui embaixo tem que sair 660. E no unique tem que entrar 660 e sair 455. Todo mundo na mesma página? Não? O seu ainda está dando problema? Tá, então beleza. Aí agora, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai produzir os nós. Então a gente vai gravar os nós, certo? O que vocês acham que o nosso nó tem que ter? O que vocês acham que o nosso nó tem que ter de informação? O ID do gene, tá? O símbolo vai ser importante na hora que a gente for apresentar visualmente. Se não tiver o símbolo, vai ser ruim, que a gente vai ver uns códigos. E o que mais? Eu acho que a média da expressão tá bom, né? Porque a correlação a gente vai calcular aqui. Se a gente fosse calcular a correlação lá no Cytoscape, eu nem sei se ele faz isso, eu poderia carregar todos os dados. Mas como eu só vou calcular a correlação aqui, a gente só vai, então... Então, primeiro, eu vou filtrar os campos que eu quero para gerar os nós. Eu vou botar um caminho aqui por cima, tá certo? Então, quais são os campos que eu quero? Ó, o meu já está viciado aqui, mas eu tirei todos esses daqui, que não me interessam, tá vendo? Eu tirei esse código interno, porque também para mim não vai interessar. Eu deixei apenas o expression mean, que é a média de expressão, e esses dois caras aqui, que é o entry ID e o gene symbol, tá bom? E agora a gente vai colocar o famoso disquetinho para ele gravar o resultado, tá? Aí aqui, ó, uma coisa importante, gente. Tira esse add type annotations to header. Tira esse negócio daí, pelo amor de Deus. Senão depois o Cytoscape se atrapalha. Então aqui
Save As. E agora, vocês podem escolher. No meu, eu gravei lá naquela pasta lá do... Eu gravei naquela pasta... Nossa, eu tô aqui no... Eu gravei com esse nome aqui, ó. Nodes Genes Expression, CSV. Eu gravei com esse nome aqui. Tá vendo? Nodes Genes Expression, CSV. Tá. Lembrando que vocês têm que tirar os metadados daqui. Bom, se vocês fizeram certo, lá na pastinha, ó, Nodes Genes Expression CSV, tá vendo? Vocês podem até abrir numa planilha, se vocês quiserem, ó. Vocês vão ver que vai ter o Entry ID, Gene Symbol e a média de expressão. Tudo bem? Legal. Então já temos os nós. Vamos em busca das arestas agora. Essa é a parte mais divertida. Para as arestas, eu preciso calcular agora a correlação. Lembra do esquema da correlação? Só que aí tem um pequeno detalhe. Ele gera um CSV. Hã? Um ponto tab? Ah, você escolhe. Bom, agora a gente vai calcular a correlação. Tudo bem? Só que o Orange ele tem uma pegadinha. Certo? Ele não calcula a correlação de linhas, ele calcula a correlação de colunas. Entenderam? Não? Não, é o seguinte. Ele olha se uma coluna está correlacionada com outra coluna. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que os genes estão nas linhas. Certo? E eu quero calcular a correlação das colunas. Então o que eu vou fazer é um transpose. Ah, facilmente ainda, né? Espera aí, deixa eu só ver aqui. Antes de fazer a transposição, deixa eu filtrar só o que a gente vai querer calcular a correlação. Então eu vou dar um select columns aqui e eu vou querer tirar o min, tá? Porque o min que eu coloquei, ele vai atrapalhar o cálculo da correlação, tá? Porque o min não tem nada a ver com a correlação. Então, aqui dentro, ó, eu vou tirar o min, eu vou deixar todo mundo menos o min. Tá vendo? Eu vou deixar todo mundo menos o min, tá? Depois, eu não preciso do Gene Symbol, tá? Eu só preciso do Entry ID. Deixa eu explicar para vocês por quê, tá? Deixa eu explicar para vocês por quê. O Gene Symbol, ele já está indo no nó. Então, o nó já vai carregar a informação do Gene Symbol, tá certo? A aresta, ela só vai precisar da chave para conectar com o nó. Ela não precisa de mais nada. Então, não é bom você deixar a informação redundante. É melhor deixar só o Entry ID. Então, eu vou ter o ID do gene e todas as expressões dele nas amostras. Tá? Tudo bem? Eu tirei a média, porque a média nesse caso vai atrapalhar. Tá? Eu tirei os genes e eu tirei o gene symbol. Tá? Agora, eu vou fazer um transpose. O que é um transpose? Aqui nos slides, essas coisas que eu estou falando eu vou mostrando aqui, tá? O que é um transpose? O transpose é uma operação em que as linhas viram colunas e as colunas viram linhas. É só isso, tá? Então, a gente vai chegar aqui, vai pedir um transpose, tá aqui o transpose, vai plugar aqui e ele pergunta qual é a variável de base que eu vou usar para
transformar nas colunas? Quem é que vai virar identificador das colunas? Vai ser o ID, certo? Porque o ID dos genes vai virar agora o nome das colunas, tá? Então eu vou dizer que é o entry ID. Tudo bem? Bom, se vocês quiserem ver a cara do que saiu, vocês podem plugar aqui uma tabelinha, vocês vão ver. Olha só como é que está agora. Cada linha é uma amostra e cada coluna é um gene, certo? O que a gente vai fazer a hora de fazer agora? Calcular a correlação das colunas. Ele vai tentar achar a correlação das colunas, certo? Como é que ele vai fazer isso? A gente vai puxar aqui um correlation agora. Então vocês vão descer e vocês vão encontrar unsupervised. Em unsupervised, você vai achar correlations. Tá? E aí você vai ligar a saída desse transpose ao correlation. Tá? Vocês vão ver que ele vai demorar um pouquinho para fazer o negócio. Deixa eu ver se ele está configurado certo. Ah, uma coisa que é bom vocês configurarem, gente. Ele pode fazer a correlação de Pearson ou a correlação de Spearman. Tá? Em geral se usa Spearman, né, Murilo? Não sei se você tem alguma preferência de correlação. Geralmente eu checo a distribuição normal. Para ver se é normal, né? Então, eu não sei se vocês sabem, não é? Mas a correlação de Pearson, ela funciona se a distribuição dos valores ela é normal. Se a distribuição for normal, você pode usar Pearson. Se não, vocês têm que usar a correlação de Spearman. Como eu não fiz a verificação, eu vou usar Spearman. A verificação se é uma distribuição normal? Tem. Boa pergunta. Tem sim. Agora deixa eu ver se eu acho, que eu já fiz isso. Eu acho que no Feature Statistics, no Feature Statistics ele vê se a distribuição é normal. Aqui em cima, ó. Feature Statistics, tá vendo? Uhum. Eu acho que ele vê se a correlação é normal ou não. Ou a correlação não, desculpa. Se a distribuição é normal ou não. Tá? Eu não preciso ligar no transpose. Eu posso ligar no transpose já, né? Deixa eu pensar. Sim, porque ele vai mostrar a distribuição das colunas. É isso mesmo. É melhor ligar no Transposed. Aqui, ó, Feature Statistics, ó. Deixa eu ver aqui se ele vai... Eu acho que ele vai ficar esperando terminar a correlação. Tá? Bom, vamos pensar o que ele está fazendo, gente. Porque vocês precisam entender o que ele está fazendo. Tá certo? Vamos lá. Imagina um gene. Tudo bem? Ele é uma coluna, concorda? Ele tem lá os valores de expressão daquela coluna. Tudo bem? Aí imagina um outro gene. Ele é outra coluna. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e dizer assim, quando esse cara sobe, esse cara sobe. Quando esse cara diminui, esse cara diminui. Ele vai ficar analisando a correlação da variação dos valores para cada amostra. Certo? Então ele vai ver se o balé ou a dança de aumentar e diminuir a expressão, ela segue o mesmo padrão, estão correlacionados. Se eles note, não tem a ver com a intensidade. Não tem a ver com a intensidade. Porque pode ser que a expressão não seja tão alta, mas sempre que esse cara cresce, na mesma proporção esse cresce, mesmo que esse seja mais alto. Na hora que um diminui, esse aqui está mais expresso, ele vai diminuir proporcionalmente mais, mas esse aqui também diminui. Então, eu não sei se vocês lembram, tem a ver com aquele gráfico que o Murilo desenhou na última aula, né? O que ele vai fazer, você imagina que eu tenho esse gráfico aqui,
eu tenho o gene A e o gene B. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a primeira coluna e vai olhar o valor de 1, certo? Vamos dizer que o A está se expressando pra caramba. Então, ele está aqui. E o B não expressou tanto, tá certo? Então, aqui não está tão expresso, mas aqui está bem expresso, certo? Tudo bem. Só que quando o A cresce a expressão, o B também cresce, mas na mesma proporção, na proporção dele, tá certo? Ou seja, se você for olhar os pontos, vai formar uma reta aqui. Ah, mas é uma reta mais inclinada para cima. Não tem problema. Ela pode ser inclinada para cima, pode ser inclinada para baixo, mas é uma reta. Então tem uma correlação, certo? Por que tem uma correlação? Porque quer dizer que quando esse cresce, o outro cresce. Claro, os pontos, eles não... Isso aqui não é o tempo não, tá, gente? Então pode ter um ponto aqui, pode ter o próximo aqui, o outro aqui, mas a distribuição desses pontos vai mostrar uma reta. Quanto mais isso tiver se aproximando dessa correlação, mais eu vou dizer que esses dados estão correlacionados, certo? É claro que aqui a gente também está mostrando de uma forma simplificada, tá certo? Que a depender do algoritmo de Spearman, visualmente isso pode mudar. Enfim, quando você abrir aqui, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para você o seguinte: o gene de código 3119 está altamente correlacionado, muito correlacionado. 9, é porque a correlação varia de 0 a 1. 0.977 é muito correlacionado, certo? Muito. Vocês estão vendo? Então tem uma galera bastante correlacionada aqui e tem uma galera menos correlacionada aqui. Tudo bem? Tá. Então, se vocês quiserem ver, esse cara, ele produz uma tabela também. Ah, eu quero ver a tabela que esse cara faz. Você pode vir aqui e pedir. Só que você tem que saber como é que você pede. Olha só. Você não vai pedir os dados. Você vai pedir as correlações. Então, você vai ligar as correlações dos dados da tabela. Aqui, ó. Você vai pedir isso aqui, ó, gente. Para ver isso, tá? Aí ele vai te mostrar uma tabela onde tem assim, olha, Feature 1. Por que Feature 1? Porque é o primeiro cara que ele está analisando. Feature 2, que é o segundo cara que ele está analisando, a correlação, o valor P e o FDR. Lembra que o Murilo comentou sobre isso na última aula. Eu não sei por que ele chama de uncorrected P, mas eu não vou P velho, mas eu não vou olhar isso agora, tá? Depois eu vou tentar entender por que ele fala que é uncorrected. Bom, mas de qualquer maneira, e eu poderia filtrar pelo p-valor, pelo FDR, mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer uma forma muito simplificada. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar todo mundo que tem correlação acima de 50%. Tá? É arbitrário isso, né? 50% não é uma correlação tão boa. Hã? Moderada, né? Abaixo de 50% já começa a ficar meio avacalhada a correlação. Então, eu vou pegar de 50% para cima, eu vou pegar todo mundo. Certo? Pode, claro. Essa escolha aí também é uma escolha que tem a ver um pouquinho com os dados que vocês tiverem, tá, gente? Por exemplo, tem vezes que a gente procura correlações e a gente não obtém nada próximo de 0,97. Começa a aparecer só, o máximo é 0,77, 0,68. Então aí não adianta você colocar o seu cutoff muito alto, porque aí você fica com uma rede muito pobre. Então aí você é obrigado a afrouxar um pouco o critério, tá bom? Então, pensem nisso quando estiverem construindo a sua matriz. E nota que quando vocês fizerem o trabalho, vocês vão ter que justificar essas coisas. Justificar as escolhas. Nem que você diga, foi empírico, como o professor gosta de falar, a gente foi olhando e foi vendo. Mas vocês têm que justificar as escolhas, tá? Aqui a escolha é didática, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte agora.
a gente vai preparar isso para gravação. Para preparar para a gravação, a gente vai fazer duas coisas, tá? Coisa número 1, eu vou filtrar somente aqueles que têm correlação acima de 50%. Então, eu vou dar o Select Rows aqui, tá? Vou plugar essa saída. Lembrando que a saída do Correlations vai para ele, tá? Não é do Data. É a saída do Correlations, tá? Vem para cá. E aqui a gente vai pegar correlação de pelo menos 50%. Tá vendo? At least 50%, 0,5. Tem os valores negativos também, né, André? Você vai pegar as pontos positivas. Mas nesse caso não é diferencial. Os negativos são... Ah, correlações negativas. Você tem razão. Não dá para você escolher só... Dá para a gente fazer aquela estratégia. Dá. Faz o reverso. Na verdade, a gente vai fazer... Vamos fazer isso. O Murilo sugeriu pegar os negativos também, com relação... Hã? Para mim apareceu já. Foi até lá embaixo, tem até menos... Correlação negativa? Aqui... Ah, não, no meu só tem positiva. Ah, não, tem negativa, tem negativa. Ah, não, tem negativa. É porque, na verdade, ele está ranqueando junto. Ele não bota as positivas depois das negativas, tá vendo? Ele está misturando, ó, tá vendo? Ó, esses azuis são negativas, ó. Tá aparecendo aí no seu? Tá. Então, o que o Murilo está falando é que a correlação negativa é tão instrutiva quanto a positiva. E ele tem razão. Come bola nessa parte. Então, agora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é... A gente vai fazer aquela brincadeira lá, que é o... A gente vai pegar tudo que tem menor... Tudo que está entre abaixo de 0,5 e acima de menos 0,5, tá? Então, vamos lá. A correlação tem que ser menor, olha só. Confia em mim. Menor do que 0,5, certo? E a correlação tem que ser maior. Então, não sei por que não bota símbolo maior ou igual, né? Hã? Correlation is outside. Tem? Ah, peraí. Eu acho que foi isso que a gente usou da outra vez, né? Ah, foi isso que a gente usou da outra vez, não foi? Não, da outra vez a gente criou uma gambiarra que a gente depois pediu para esse... Não, mas a gente usou outside alguma vez, não usou? Não, teve alguma vez que eu tive que fazer uma gambiarra, mas é porque... Aí você vai na arestazinha ali, na ligação, e escolhe, fala para esse... Não, mas eu não lembro o que foi. Eu não lembro o cenário, mas realmente outside é melhor. Outside é melhor. Então é outside 0. Aí o que ela está falando é que aqui a gente botou 0.49999 e menos 0.499999. Certo? Pronto. Funcionou? Será? Deixa eu ver se vai funcionar. Correlation. Deixa eu ver se está pegando. Ah, não, peraí. Não funcionou para mim, não. Peraí, deixa eu ver se faltou dar alguma coisa aqui, algum ok aqui. Ah, não, já sei. É porque eu não botei o meu visualizador depois do Correlation. Do Select Rows. Temos que correr, gente. Corre. Tudo bem aí? Ah, não funcionou para mim, não. Esse outside aqui não está funcionando. Funcionou no seu aí, outside? Ah, é o contrário, né? Tem razão. Tem razão. Agora funcionou. Ou não? Funcionou. 6.000, é isso mesmo. Agora funcionou. Só para chamar, né? Tudo bem, gente?
Agora funcionou. Tudo bem. Agora, a gente vai fazer só um truquezinho para salvar as arestas, tá, gente? Qual é o truquezinho que a gente vai fazer para salvar as arestas? A gente vai renomear colunas. Porque tem coluna aí que ele não vai pegar bem aí, tá? Então, eu vou botar Edit Domain aqui, ó. Edit Domain é um carinha que permite eu renomear colunas, por exemplo. Ele permite fazer outras coisas também, mas entre outras coisas, renomear colunas, tá vendo? Aí eu posso pegar o Feature 1 e chamar de Source, porque eu não sei se vocês lembram que o Cytoscape está acostumado a chamar de Source, tá? Aí ele até bota aqui um gráficozinho bonitinho, tá vendo? E o Feature 2 eu vou chamar de Target, tá? Apply. Pronto. Agora está pronto para eu gravar. Então eu vou botar aqui para gravar. Certo? O que eu fiz aqui? Save as. Aí esse cara, eu salvei. Deixa eu ir lá para o... Esse cara eu salvei como Edges Genes Correlations. Tá vendo? Edges Genes Correlations. Yes. Ah, tem que marcar lá para ele não salvar. Ah, ó, foi boa você lembrar, hein? Não salvar os metadados, gente. Tira o annotations on the header. Desculpa, eu salvei. Tira o annotations on the header. Foi bem lembrado isso, tá? Bom, esse final vai ter que ser corrido. Na próxima aula a gente vai poder fazer isso com mais calma, porque daqui a pouco vai ter outra aula e a gente sempre invade a aula vizinha. Então eu vou fazer bem corrido, tá? Depois eu vou entrar no Cytoscape, vai ser bem corrido mesmo. Isso aqui vocês já estão acostumados a fazer também no Cytoscape, né? E no Cytoscape eu vou dar File, Import, Network from File. Tá vendo? Aí eu vou pegar aquela rede que a gente acabou de criar. Então eu vou pegar quem? Eu vou pegar os edges, lembra? Eu começo sempre pelas arestas, tá certo? Então eu vou pegar Edges, Genes, Correlation, tá vendo? Aí eu vou dizer para ele, ó, ele já tem o source aqui, já tem o target, e os outros são anotações da aresta mesmo. Então tá bom, eu vou dar OK aqui. Aí ele criou uma rede. O que essa rede se difere da outra rede? Essa é uma rede de correlações, tá? Não é uma rede de interações das proteínas. Aqui eu vou dar embaixo o Import Table from File, tá vendo? E agora eu vou pegar os nós, tá? Então, Nodes, Genes, Expression, tá vendo? Tá. E aí eu vou dar um OK, tá? E agora eu vou fazer as coisas aparecerem na tela. Como é que eu vou fazer? Aqui em Style, lembrem, primeiro eu dou esse Lock Width and Height, eu gosto disso, e eu boto de postar circular, mas isso é coisa minha. Eu acho que visualmente fica melhor. Aí depois eu vou dizer assim, olha, eu quero que você faça primeiro, uma coisa importante, o label. O label, vocês têm que clicar aqui do lado, ó. E o label está o name, tá? Coloca o gene symbol, senão depois vai ficar meio ilegível, tá? Então agora ele vai mostrar o gene symbol no label, tá certo? Aqui no color, fill color, a gente vai colocar expression mean e continuous mapping. Aí vocês já começam a ver, ó, a média da expressão, tá vendo? Agora, a gente vai mostrar as correlações. Então, aqui embaixo, a gente vem para as arestas. Nas arestas, eu vou dizer que a espessura da aresta, ela vai ser proporcional à correlação.
tá? Então, aqui, olha, do lado, eu vou colocar column, correlation, certo? Mapping type, ele vai ser continuous, só que aqui vocês têm que ajustar. Ele está fazendo, tá vendo que vai até 30? Então você vai dar um duplo clique aqui, ele vai abrir a janela. O mínimo, eu gosto de colocar 1. Aí você dá OK aqui, ó. Você dá um duplo clique no quadradinho, tá? O máximo, duplo clique no quadradinho, 10. Tá? Aí vai de 1 a 10. Aí a rede fica mais... Você dá um OK. Na verdade, agora está diferente da outra rede que eu tinha. Eu acho que é porque agora está com valores negativos. Eu nem sei como é que ele está considerando os valores negativos. Depois eu tenho que olhar isso. Eu não sei se a escala dele vai do negativo. Eu teria que, talvez, colocar um valor absoluto, alguma coisa para espessura. Né? Mas eu não sei exatamente como eu faria isso. Depois eu tenho que olhar isso. Tá certo? Ou a cor dela. Hã? A cor. Pode ser. É verdade. É que eu não sei, por exemplo, se o Cytoscape, se ela for negativa, ele não está botando uma espessura bem fininha. Certo? Eu não sei. Entendeu? Isso eu vou ter que ver depois. Aqui, ó, gente, o que a gente vai ter que fazer é o que o Murilo sugeriu. Aqui no Line, a gente consegue definir a cor em algum lugar. Não é no Label... Eu não sei, tem lá. Hã? Stroke Color, exatamente. Aí aqui você pode botar Correlation também, se você quiser, Continuous Mapping. Aí ele ficou do negativo. O negativo ficou mais azul, correlação negativa. Você tá vendo que os negativos estão bem fininhos? Ele não considerou o valor absoluto. Não sei se tem algum jeito. Depois talvez a gente pode ver, eu não vou fazer isso agora que não vai dar tempo, mas a gente pode criar uma coluna de valor absoluto só para definir a espessura. A correlation, ela foi... Então, na hora que você gerou aqui o edge, tá? Você tem que olhar aqui, porque, na verdade, ele teria que ter vindo daqui, ó. Ó, aqui tem uma coluna correlation. Tem uma forma de você ver se ela está lá. Olha, abre aqui, ó, esse seu arquivo e vê se na planilha aparece a coluna correlation aqui. Tá? Vê se aparece a coluna correlation. Beleza, gente? Bom, eu vou encerrar aqui, mas eu vou nas máquinas de vocês para ver se alguém tem alguma dúvida, porque daqui a pouco vai entrar outra turma e eu não quero, né? Então eu vou encerrar aqui o vídeo e a gravação e vou dar assistência aí se alguém estiver tendo dificuldade. Tá? Então essa é a rede que a gente chegou no final e na próxima aula a gente vai fazer uma análise dela. Beleza?